Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos começar hoje o nosso bate-papo aqui, né? Sobre processo de formação de palavras, que é uma matéria que cai, assim, praticamente em todas as provas do Instituto AOCP e com certeza é, assim, uma forte candidata a estar na nossa prova da PSERG, tá? As palavras se formam por derivação, composição e alguns outros processos, como onomatopeia, neologismo, sigla, abreviação. Mas eu vou falar aqui hoje especificamente da derivação, tá? Prestem atenção ao que eu vou dizer. A diferença básica da derivação para a composição é que na derivação nós teremos apenas uma palavra, tá? E nesta única palavra, a partir dela, nós teremos variantes, tá? Na composição, nós teremos duas ou mais palavras. Então, antes de mais nada, vocês verifiquem se é determinada palavra, tá? Se ela é una ou se ela é duas ou mais. Às vezes, quando a gente tem hibridismo, como por exemplo, caiu na prova de técnico de necropsia do Espírito Santo 2019, né, que era psicossocial. Psicossocial são duas palavras, tá, gente? É psicologia social, então juntou por hibridismo e virou psicossocial. Isso não é derivação, porque aí existem, na verdade, duas palavras que se fundiram, tá? Para ser derivação tem que ser uma única palavra, um único radical, tá? Por exemplo, casa, felicidade, instabilidade, amor e por aí vai, tá? Uma única palavra, tá? Quais são os tipos de derivação que nós temos? Prefixal, quando eu coloco um prefixo na palavra primitiva. Por exemplo, feliz é a palavra primitiva e eu falo infeliz, tá? Sufixal, quando eu coloco um sufixo na palavra primitiva. Feliz, felicidade. Ter três, né? Derivação prefixal e sufixal. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Qual é a diferença da derivação prefixal e sufixal para a 4, que é a parassintética? O que elas têm em comum? Ambas apresentam prefixo e sufixo. Ponto. Quais são as diferenças? Na prefixal e sufixal, eu tenho o prefixo e o sufixo, porém não há perda de sentido caso eu retire um ou outro. Exemplo. Infelizmente, eu posso falar infeliz ou felizmente sem problema nenhum. Agora, a parassíntese, se eu retirar um ou outro, já vai perder o sentido. Por exemplo, triste é a palavra primitiva. Aí eu transformo esta palavra primitiva em um verbo, entristecer. Por exemplo, manhã, né? Amanhecer. Geralmente, tá, gente? Isso não é uma regra definitiva. Geralmente, a parassíntese, são verbos que se formam a partir de substantivos e adjetivos, como triste e manhã, que são, respectivamente, adjetivo e substantivo. Mas isso não é uma regra definitiva, tá? Mas gravem isso, a perda de sentido. Por exemplo, amanhecer, né? Eu não posso falar amanhecer, não dá. Entristecer, eu não posso falar entriste ou tristecer, não dá, tá? Então, gravem isso, porque isso sempre cai, essa diferença. A prefixal e sufixal, existe a presença de prefixo e sufixo, e não há perda de sentido caso eu retire um ou outro. Para a síntese, ocorre perda de sentido caso eu retire o prefixo ou o sufixo, tá? Derivação regressiva, né? Número 5, né? Derivação regressiva. Em geral, são substantivos derivados de verbos, tá? Por exemplo, compreender, compreensão, escrever, escrita. Mas eu já vi em prova do Instituto AOCP um caso que eu até hoje eu já vi há muitos anos no livro do Luiz Sacone,
né? Que é assim, no Sacone, eu não me lembro qual é a palavra que estava na questão do Instituto AOCP, mas no Sacone era comuna, que é uma regressão de comunista, tá? Então, eu vi uma questão dessa recente no Instituto AOCP, tá? Aliás, a resposta era essa. É uma pena que nesse momento eu não me recordo. Eu fiz essa questão já faz mais de uma semana, né? Então, eu nesse momento realmente não me recordo. Mas, treinando, vocês vão ver que cai. E, por fim, né, 6, a derivação imprópria, que são classes gramaticais que se tornam outras. Por exemplo, poder é verbo, se eu colocar um artigo na frente, o poder vira substantivo. Bem é advérbio de modo, se eu colocar o bem na frente, o artigo virou substantivo. Porém, gente, este não é o único tipo de derivação imprópria que existe, tá? Há diversos tipos. Mas eu aqui, nesse bate-papo, né, estou falando para vocês, né, o que em geral cai, tá? Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, hoje é segunda-feira, e vamos que vamos. Hoje à noite a gente tem aula, né, de exercícios para a PSERG, toda semana um tema. Hoje nós vamos ver estrutura de palavras, tá? E quem ainda não é aluno e quer participar, é só entrar em contato, professora Mônica Massad, 21 99269 9331 WhatsApp, tá? Repetindo, 21 99269 9331. Sou do Rio de Janeiro, né? E as aulas são presenciais online, tá? Um beijo a todos, um bom dia.